Oi, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa terceira aula para o nono ano do ensino fundamental, nessa retomada de aulas que a gente já abordou um pouquinho nas duas aulas anteriores, certo? Então a gente vai dar continuidade a esses conteúdos, vai falar um pouquinho hoje sobre as revoluções burguesas. A gente não vai estudar profundamente todas as revoluções de caráter burguês, certo? A gente vai abordar o que são essas revoluções burguesas no seu contexto amplo e geral e vai ver alguns exemplos dessas revoluções, certo? Inclusive a própria Revolução Francesa, já dando um spoiler da aula que a gente abordou na aula passada, ela é uma revolução burguesa, certo? Mas a gente vai ver um pouco da importância dessas revoluções burguesas para as formações e para a sociedade, tanto atualmente quanto naquele período, certo? Observem aí. Revoluções burguesas. São chamadas de revoluções burguesas os processos históricos protagonizados pela classe burguesa, ligada ao comércio e às finanças, e que foram fundamentais para que várias sociedades europeias superassem o sistema absolutista. As aspirações econômicas e sociais da burguesia em detrimento do absolutismo foram responsáveis por essas revoluções. A burguesia almejava o capitalismo e, embora fosse economicamente a classe dominante, era subordinada política e juridicamente à monarquia e à igreja, ou seja, ao rei e à igreja, certo? Que eram quem dominava nesse período. Então, apesar dos burgueses eles serem pessoas ricas que tinham condições econômicas bem favoráveis, inclusive o próprio comércio, tudo isso estava nas mãos da burguesia, eles não tinham privilégios ou qualquer oportunidade maior igual à igreja ou igual aos nobres tinham nesse período, certo? E isso em quase que toda a Europa, certo? Não só na França, igual a gente estudou no período do Antigo Regime. Então, os burgueses eles sempre foram bem excluídos dessa questão, apesar de serem ricos, dessas questões mais jurídicas e mais políticas, certo? Eles não podiam participar da política, nem faziam parte dessa jurisprudência que tinha nesse período. Então, cada vez mais esses burgueses, eles querem almejar e querem conquistar espaço dentro da sociedade. E é por isso que essas revoluções burguesas, elas vão surgindo e vão desencadeando em alguns lugares da Europa, certo? Continuando, observem aí o nosso contexto histórico. Ao abandonar o feudalismo, os países europeus passavam a se estruturar como estados nacionais, governados por uma monarquia absolutista que detinha o controle sobre todas as suas fronteiras. No século XVII, porém, esse sistema de monarquia centralizadora começava a entrar em colapso, especialmente a partir do desenvolvimento de uma nova classe, que era a burguesia, responsável pelas trocas monetárias. Os burgueses logo entraram em choque com o sistema absolutista e seus maiores beneficiados, que era a nobreza que estava em torno do rei soberano. Inclusive tem uma peculiaridade aqui que é importante falar. Alguns burgueses, na verdade, qualquer pessoa, a população no geral, eles tinham em alguns determinados locais da Europa a oportunidade de comprar um título de nobreza. Então eles compravam um título de nobreza e se tornavam nobres. Mas esses nobres que eles se tornavam era um mero título, certo? Eles não tinham, ainda assim, mesmo comprando, eles não tinham todos os direitos políticos, todos os direitos jurídicos, nada disso, de participar da política, das decisões, nada disso os burgueses eram incluídos, certo? Inclusive os luxos, os privilégios, tudo isso era anulado a eles, mesmo que eles comprassem esse título de nobreza. Então, cada vez mais os burgueses sentem a necessidade de tomar um espaço que, segundo eles, pertencia a eles, certo? Eram eles que moviam a economia, eram eles que moviam o dinheiro, que gerava cada vez mais riqueza e que pagavam os impostos que sustentava todos os luxos e riquezas da nobreza. Continuando, observem aí. Algumas revoluções, aí eu já trouxe um exemplo para vocês das revoluções inglesas que têm caráter burguês. A Revolução Inglesa, ocorrida no século XVII, foi um dos principais acontecimentos da Idade Moderna, sendo considerada a primeira das grandes revoluções burguesas. Então eu trouxe o exemplo fiel, que é um
Primeiro, como que surgiu essa revolução? As revoluções inglesas são uma série de mudanças experimentadas pela Inglaterra, onde esta passa de monarquia absolutista para a república sob o governo de Oliver Cromwell e finalmente se torna monarquia constitucional, praticamente a mesma forma de governo atualmente em vigor no país. Podemos dividir o processo histórico da Revolução Inglesa em 4 fases principais, que é a Revolução Puritana ou Guerra Civil, a República de Oliver Cromwell, a restauração da dinastia dos Stuart e a Revolução Gloriosa. A gente não vai estudar essas fases, certo? E nem a Revolução Inglesa em si. A gente vai entender a importância dessa revolução, que é uma revolução burguesa, certo? Para a sociedade inglesa nesse período. Então, eu trouxe para a gente analisar a última etapa dessa Revolução Inglesa, que é a Revolução Gloriosa, certo? E a gente entender por que essa Revolução Gloriosa foi importante nesse período na Inglaterra. Observem, a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, tal como a Revolução Puritana, essencialmente marca o fim do absolutismo. A Inglaterra, cuja maior parte da população era protestante, passou a ser governada por Jaime II, que era um rei católico, podendo assim favorecer o catolicismo nas mais variadas vertentes, colocando os católicos a ocupar cargos de privilégio. Então, a igreja que ocupava todos esses cargos de privilégios juntamente com o rei. Sabotado por sua própria filha Maria e seu genro Guilherme Orange, ambos protestantes, que tanto a Maria, que era filha, quanto o genro do rei, eles eram protestantes, certo? Eles tinham esses dogmas contra a Igreja Católica. O rei foge para a França e são coroados reis Guilherme e sua esposa, dando início à monarquia parlamentar com a aprovação do Bill of Rights, que é a Declaração dos Direitos, certo? Então, basicamente é o seguinte, a Inglaterra era uma monarquia absolutista, que tem a Revolução, que se chama gloriosa porque não teve derramamento de sangue, conflitos, enfim. Por isso que é uma revolução gloriosa, obteve a glória e se tornou uma monarquia parlamentar, certo? Vamos lá, continuando. A Declaração de Direitos limitava a ação dos reis de modo a impedir qualquer retorno do absolutismo. Então era estritamente proibido a volta ao absolutismo, certo? A volta ao absolutismo monárquico. A partir de agora, a monarquia ela obedeceria a um parlamento, certo? Que é um grupo de pessoas que tudo que o rei decidisse teria que passar por esse parlamento. Então, o rei não tinha o poder mais centralizado e sozinho, igual a gente estudou nas aulas anteriores. Continuando. Os reis passaram a ter o poder restrito e o poder de decisão política concentrou-se no parlamento, formando-se, assim, uma monarquia parlamentarista. Além disso, havia o comprometimento com as liberdades individuais, principalmente com a liberdade de crenças religiosas. Então, todo mundo era livre para exercer a sua individualidade, inclusive as suas crenças, certo? O que era proibido, porque o catolicismo era a religião predominante, era a religião que comandava naquele período. Então, essa declaração de direitos ela foi muito importante para isso, para romper com essa monarquia absolutista, estabelecer uma monarquia parlamentar, uma monarquia constitucional, que a partir de agora tudo seria, todas as decisões passariam por esse parlamento, certo? Que era composto tanto por membros da nobreza quanto por membros da população em geral, representados pela burguesia. Vamos lá, continuando. A Revolução Francesa é o que a gente estudou na aula anterior, certo? Mas eu trouxe um resuminho para a gente. A Revolução Francesa mais famosa acontece quase um século depois e foi bem mais drástica. O absolutismo francês estava mais fortemente instalado dentro da sociedade e das instituições. Prova disso é o rei francês Luís XIV, frequentemente retratado como símbolo perfeito e acabado de monarquia absolutista, que é o rei que disse: "O Estado sou eu". Certamente, isso gerou um clima maior de revanchismo entre os mais humildes, que, no momento em que derrubaram um regime tão opressor, realizaram uma mudança completa e mais profunda na organização do Estado. Então eu trouxe para vocês tanto a Revolução Inglesa quanto a Revolução Francesa, porque elas, apesar de, claro, que terem características diferentes, elas aconteceram entre 2 séculos de diferença,
com formas e jeitos diferentes, mas no final foi estabelecido o rompimento do absolutismo, certo? Então essas revoluções burguesas, elas são importantes principalmente por romper com esse modelo absolutista dos reis. Mas o mais interessante nesse fato é que lá, quando a gente estudou a centralização monárquica, a gente viu que uma das principais causas do rei ter o poder centralizado era por conta da burguesia, eles tinham apoio dessa burguesia. Mas a partir do momento que a burguesia passa a ser prejudicada por essa centralização, eles também lutam por outros ideais, certo? Passam a lutar por outras ideias. Então é por isso que a burguesia também é responsável pelo rompimento do absolutismo e o estabelecimento de um novo modelo político, que seria a monarquia parlamentar ou monarquia constitucional, onde o rei passa a obedecer a um parlamento, uma constituição, enfim. O rei não tem mais poderes absolutos. Então é essa a grande importância dessas revoluções burguesas. Certo? Então, para a gente poder melhor fixar o nosso conteúdo, vamos fazer duas questões rapidinho para a gente melhor entender. Observe. O período entre 1640 e 1660 viu a destruição de um tipo de Estado e a introdução de uma nova estrutura política dentro da qual o capitalismo podia desenvolver-se livremente. O autor do texto está se referindo, letra A força da marinha inglesa, maior potência naval da época moderna. Letra B, ao controle pela coroa inglesa de extensão de áreas coloniais. Ou letra C, ao fim da monarquia absolutista com a crescente supremacia política do parlamento. Ou letra D, ao desenvolvimento da indústria têxtil, especialmente dos produtos de lã. Então, o que aconteceu nesse período de 1640 e 1660 que tem esse novo tipo de Estado estabelecido? A alternativa certa é a letra C, certo? Ao fim da monarquia absolutista e a crescente supremacia política do poder do parlamento, ou seja, o parlamento cada vez mais ganhando poder, certo? Segunda questão, observe. Guilherme de Orange foi proclamado rei com o nome de Guilherme III, depois de ter assinado a Declaração de Direitos, com as limitações impostas pelo parlamento à monarquia. Sobre essas limitações, é correto dizer que... Quais são essas limitações dessa declaração? Letra A. Instituíam um ministério composto pela nobreza latifundiária e a burguesia urbana. Letra B. Combatiam a liberdade de imprensa, a liberdade individual e a propriedade privada. Letra C. Dispensavam a aprovação das câmeras para o aumento dos impostos. Ou letra D. Configuraram um conjunto de medidas que acabou por substituir a monarquia absoluta vigente por uma monarquia constitucional. Então, qual que é a importância dessa declaração? A alternativa certa é a letra D, certo? Ela rompe com esse modelo de monarquia absolutista e estabelece uma monarquia constitucional ou parlamentar. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula. Para ter acesso a ela na íntegra, acessem a plataforma do Educ no site da Secretaria de Educação. E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau, até uma próxima.